vais correr atrás da bênção, mas você vai ser a própria bênção. Se você ouvires a minha voz, te farei grande pai de nações. Se você ouvires a minha voz, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Olha que coisa tremenda. Mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que o chamado de Abraão aconteceu quando Deus olhou para ele. E Deus viu que ele era capaz de sair da onde está para começar uma nova história onde Deus ia mostrar. Sabe quando é que nós recebemos a promessa de Deus? Sabe quando é que nós recebemos a promessa e a história que Deus há muito tempo tem falado com você? Há muito tempo tem falado comigo? Abraão teve que deixar tudo para trás. Teve que deixar aqueles bens que Deus não queria. Teve que deixar pessoas que ele amava para construir uma nova família em um outro lugar. Talvez na visão de algumas pessoas era, mas Abraão está doido. Ele está deixando a sua família. Pessoas da sua família ou da sua parentela vão ficar nesta terra, só que Deus escolheu Abraão para outra coisa. Quer que eu te diga algo nessa noite bem forte? Quando é que você quer uma vida nova? Até quando você vai ficar vivendo a vida que você está vivendo? Aleluia. Até quando você vai viver a vida ao qual você está vivendo? Talvez tem pessoas que estão sentadas aqui, um Adriano que está olhando de um lado, olhando de outro, olhando para trás por caminhos que já trilhou, olhando para frente, nada dá certo. Nada se resolve. Olhe para a tua história hoje, mulher. Olhe para a tua história hoje, homem, como você está aqui nesse lugar. Tem pessoas que vêm nesse lugar porque o Espírito Santo trouxe. Porque se fosse por você, você não viria. E você não está aqui porque você recebeu um convite de alguém, mas você está aqui porque o Espírito Santo te convenceu a vir nesse lugar nessa noite. Glória a Deus. Você quer viver esta mesma história? Está vendo a Bíblia? A Bíblia ela é um livro espiritual que contém 66 livros. Desde Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. E é o único livro em que nós lemos em que o autor fala conosco. Eu quero que você entenda algo que eu vou te dizer. Mas se nós abrirmos a história, nós nunca veremos histórias repetidas aqui dentro. Se nós lemos o que estamos lendo hoje, amanhã lemos a mesma passagem. Vai estar escrito a mesma coisa, mas a interpretação que o Espírito Santo vai trazer para mim e para você vai ser diferente. E a minha história e a tua história. A história de algumas pessoas que estão sentadas aqui, qual é? Talvez você está olhando para a capa da tua história e você está olhando para o final, você está olhando para o meio, mas é tudo a mesma coisa. O ano passado estava da mesma forma. Este ano está da mesma forma. E no ano que vem vai continuar da mesma forma, irmão. Vai continuar da mesma forma, irmão. Deus, Ele tem uma chamada sobre a vida de alguém nesse lugar. E que chamada é essa? Deus tem uma chamada para uma nova história. Deus tem uma chamada para um novo trajeto. Deus tem uma chamada para uma nova vida. Deus tem uma chamada para a salvação. Quem entendeu, diga amém. Porque Abraão sabia, no momento em que ele saiu, ali estava se cumprindo a promessa de Deus de salvação sobre ele. Estava se cumprindo a promessa de Deus de salvação sobre a família que um dia Deus iria dar para ele. Quem está entendendo, diz amém. E quando ele saiu, ele levou o Sarai, sua esposa. Ele levou o Ló, seu sobrinho, com ele. A Bíblia diz que ele saiu. Ele não pensou duas vezes. Tem pessoas chorando aqui. Ele não pensou duas vezes em desistir daquilo em que Deus tinha mandado ele desistir. Eu vou descer embaixo, gente. Quantas vezes Deus está falando para mim, está falando para você dessa forma? Eu só quero que você faça uma coisa. Que você vá para onde eu te mando. Que você faça aquilo que eu estou ordenando na tua vida. E quantas vezes o Espírito Santo tem acordado alguém na madrugada? Quantas vezes o Espírito Santo, quando você caminha, quando você está na tua casa, no teu trabalho, aonde você está, o Espírito Santo tem falado para você: eu tenho salvação para a tua alma. Eu tenho uma nova vida para você. Talvez tem pessoas, eu vou falar, Jesus, que está olhando a história do vizinho, está olhando a história da vizinha, está olhando a história do parente ao qual não serve a Deus e está vendo aquele parente vencer da maneira que ele quer, da maneira que ele deseja. Está olhando para a história do vizinho e está vendo que o vizinho parece que é feliz, mas não é feliz. E você olha para a tua história e você se depara com uma história de derrota. E você se depara com uma história de miséria.
Todos os dias eu penso no meu futuro, porque o dia de amanhã só procede a Deus. Eu penso naquilo em que Deus já preparou para mim. Essa noite Deus está falando com alguém. Deus está falando com o senhor, com a senhora. Deus está falando com criança, com jovens. Amém. E nós estamos viajando nas asas do Espírito Santo. E nessa noite a palavra de Deus para você é: aceite o chamado que Deus tem na tua vida. Aleluia. Aceite o chamado da salvação para a tua casa. Aleluia. Aceite o chamado da salvação para a tua vida, e você vai ter uma nova história. Se nesta noite, eu vou fazer uma pergunta para cada um que aqui está. Se nessa noite você, mulher, se nessa noite você que aqui está, pudesse escolher a história que você quisesse, qual história você escolheria? O que você pediria para Deus nessa noite? Você trocaria a vida que você está levando por uma vida melhor, ou você continuaria com a mesma vida? Se Deus essa noite der essa oportunidade, como está te dando, de mudar de vida ou continuar na mesma vida que você está, qual será a sua resposta para Deus nessa noite? Vai ficar no crédito de cada um? Vai ficar na vontade de cada um? O irmão Adriano vai escolher se ele quer a história que Deus está falando para ele. O irmão Jonathan vai escolher se ele quer a história que Deus está falando para ele, ou vai ficar com a mesma história que ele está vivendo. Sabe o que Deus está falando para mim? É que tem pessoas que estão sentadas aqui, que a tua vida parece que é um livro, e nesse livro, quando abre, parece que tem história, e as histórias são repetidas dentro desse livro. O ano retrasado, em 2013, eu passei por esta situação. Em 2014 eu passei pela mesma situação. Em 2015 eu passei pela mesma situação. E neste ano eu estou passando pela mesma situação a qual eu enfrentei anos passados. Abraão estava assim. Abraão estava assim, só que quando Deus olhou para ele, Deus falou para ele: chega de viver a mesma história. Chega de viver a mesma vida. Porque hoje eu mesmo sou Deus que faço uma promessa sobre você. Se aceitares o chamado que eu estou proporcionando para você, verás a história que tenho para ti. Farei de ti uma grande nação. E aí Deus entra com a introdução dizendo assim: abençoar-te-ei. Olha que palavra poderosa. Vou falar, Jesus. Amém, Vou falar. Jesus. Abençoar-te-ei. Sabe o que é uma pessoa abençoada? Não é aquele que tem uma casa para morar. Não é. Não é aquele que tem um carro para andar. Não é. Uma pessoa abençoada não é aquele que quando vai lá no guarda-roupa, abre o guarda-roupa e diz: hoje eu tenho esta roupa nova para vestir, hoje eu tenho esse sapato novo para botar no pé. Não é esta pessoa abençoada. Essas são bênçãos que Deus tem para mim e para você. Mas o que é uma pessoa abençoada diante de Deus? O que é uma pessoa abençoada diante do Espírito Santo? Quando as pessoas olham para a sua história e falam: poxa, parece que eu nasci errado. Parece que eu sou a pior pessoa da face da terra. Eu não tenho sorte em nada, eu não sou bom em nada. Tudo o que eu faço dá errado. Eu sou um desastre. Talvez você já recebeu bênçãos de Deus. Mas Deus, Ele não quer apenas que você receba a bênção, mas Ele quer que você seja abençoado. Aleluia. Abençoada na presença dEle. Aleluia, Jesus. E como é que somos abençoados diante de Deus? Deus, Ele vai falar com o povo de Israel desta forma no livro de Deuteronômio. Se o povo que se clama e se chama pelo meu nome ouvir a minha palavra, ouvir a minha voz e obedecer aos meus mandamentos, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra e abençoarei a cada um. Abençoarei. Sabe o que é ser uma pessoa abençoada? É aquela pessoa que, quando senta no último banco, em uma fila, para que venha correr atrás de um trabalho, ela sabe que ela é a última, mas ela sabe que não é o diabo que abençoa ela. Ela sabe que não é o homem que abençoa ela. Ela é direção de Deus. Ela é alvo de Deus. Esta é uma pessoa abençoada. Os olhos de Deus estão sobre ela. A Bíblia diz que Deus se compadece com aqueles que se compadecem de cuidar e de obedecer sua palavra. Amém? O que é uma pessoa abençoada? É aquela que quando senta nesse lugar sabe, pode estar na luta, pode estar na prova, na dificuldade,
Mas você é abençoado. E no momento em que você se levanta para voltar para casa, você crê que vai ser diferente, porque você é uma pessoa abençoada. Aleluia. Eu gostaria que todos que aqui estão, todos tomassem posse desta palavra. Tem pessoas aqui que é ministro da palavra. Tem pessoas aqui que é ministro de louvores. Tem pessoas aqui que é ministro de intercessões. Tem pessoas aqui que tem um chamado tão grande de Deus. E que chamado é esse? Que chamado é esse? Deus não está chamando pessoas só para fazer a obra, varão. Deus não está chamando pessoas só para fazer a obra, varão. Fala, Deus. Deus não está chamando pessoas só para andar com um paletó. Deus não está chamando pessoas só para andar com um terno, só para andar com um sapato tão bonito que nem esse do irmão Adriano. Deus não está chamando pessoas para andar com a saia tão bonito que nem a da irmã. Deus não está. Para que Deus está chamando pessoas? Deus está chamando pessoas para salvação. Para salvação da sua alma. Para a salvação da sua história, para a salvação do seu casamento, para a salvação dos seus planos, para a salvação dos seus projetos. Ou você acha que nós somos crentes só quando nós estamos com um paletó? Você acha que nós somos cristãos só quando nós estamos com um sapato, ou se não com um tamanco, como as irmãs andam? Ou se não, bonito como você está hoje? Olha a irmã Marisa como está bonito, com todo respeito na presença de Deus. Você acha que ela tem que ser só crente aqui dentro? Você acha que ela tem que obedecer o chamado só aqui dentro, irmãos? Deus a chamou você. E talvez tem pessoas que até ouviram a voz de Deus que disse: saia e me obedeça, que eu vou te honrar. Não tem um que está sentado aqui a não ser a criança, aquela criança de colo ali. Aquela criança está no colo porque é um chamado de Deus. É um plano de Deus, é um milagre de Deus. Você está aqui porque é um chamado de Deus. Todos que aqui estão, irmãos. Eu aposto que um dia Deus levantou alguém para falar com você dizendo: se você fazer tal coisa, eu vou te honrar, vou te dar uma nova vida, eu vou te abençoar. Só que o segredo não é ouvir a voz de Deus. O segredo não é ouvir a voz de Deus. Levante a mão direita para o céu, quem grita. Deus está falando com o irmão Pedro. Aleluia. Se você me ouvir e me obedecer, eu vou te honrar. Aleluia. Deus está falando com o irmão: se você me ouvir e me obedecer, eu vou te honrar. Deus está falando com o ministro: se você me ouvir e me obedecer, eu vou te honrar. O segredo não é só ouvir a voz de Deus. E eu vou entregar algo de Deus aqui. Aleluia. E Deus está falando para mim. Ele conhece a tristeza que está no teu coração. Ele conhece as noites em que você deita naquela cama. Eu não conheço a tua casa, não conheço. Mas tem momentos em que você deita a cabeça na cama e você pensa no dia de amanhã sobre as tuas necessidades. E eu vejo uma grande angústia no teu coração. E já teve momentos que você pensou em parar, pensou em desistir de tudo. Sabe por que eu estou entregando aqui agora que Deus falou? Diga para ela que hoje falo eu mesmo com ela. Aleluia, Jesus. Hoje falo contigo porque há muito tempo Deus teve um encontro com você e você aceitou a presença de Deus. Eu não conheço a tua vida. Ó, arrepiou meu corpo, rapaz. Há muito tempo Deus falou com você e fez uma chamada na tua vida. Glória a Deus. Há muito tempo, há muitos anos atrás, Deus falou com você e você sabe. E Deus falou para mim: diga para ela desta forma, meu filho, que como fiz com Abraão, farei com ela, se ela ouvir e sair da porta desse lugar para fora, mas sair com um pensamento diferente, novas atitudes, querendo viver uma vida nova, querendo viver o chamado de Deus, querendo viver a promessa de Deus. Sabe as pessoas que olham para você e não te dão nada da tua família? Muitos já olharam para você e te desprezaram, e Deus falou para mim: diga para ela que eu não a desprezei, mas eu a Deus a tenho na palma de minhas mãos. Dá um abraço nela, varão. Alguém dá um abraço nela ali. Tenho a tua vida na palma de minhas mãos. Antes que tu nascesses te escolhi. Antes que tu nascesses te sondei. E digo para ti nessa noite: aqueles que não te dão nada, se ouvires a minha voz e me obedeceres, serão a calabracébia, testemunha daquilo que fiz na tua história. E você bate palmas e dá glória a Deus. Glória a Deus.
Ai, Jesus. Aleluia. Nessa noite a pergunta que Deus ele falava ao meu coração é essa: você quer viver a mesma vida? Você quer viver as mesmas histórias repetindo? Quantas pessoas, fala para mim, irmãos, quantas pessoas você conhece que da noite para o dia a história se mudou quando veio para a igreja? Quando veio para a presença da igreja somos nós. Aleluia. Quantos você conhece? Olhe para a minha vida. Eu não estou aqui por acaso. Ele não está, ela não está, você não está. Eu não estou me vangloriando porque a glória tem que ser para Ele e é para Ele. Mas quem conhece minha história, sabe de onde Deus me tirou, sabe o que Deus fez na minha vida. Está o meu pai testemunho. Está pessoas que aqui já me conheciam testemunho. E eu não me alegro. Eu não me alegro e nem me tenho orgulho da vida ao qual eu tive lá no mundo, da vida ao qual eu tive lá nas drogas, da vida ao qual eu tive lá no meio da macumba, da vida ao qual eu tive lá no meio daqueles que estavam bebendo, que estavam fumando, que estavam prostituindo. Eu não me orgulho disso. Sabe do que eu me orgulho? Eu me orgulho de agora, porque agora eu sei que a minha alma está sendo conduzida a um caminho. E como a minha vida mudou, será que é difícil a nossa vida mudar? Será que é difícil? Não é. É difícil Deus pegar a tua vida? É difícil Deus pegar a tua vida e dizer assim, ó, chega de sofrimento, Ele ouviu minha voz. Na noite desse dia Ele ouviu. E agora eu vou fazer dele diferente. As pessoas que olhavam para mim, que olhavam para alguém que já está aqui e diziam assim, ele vai morrer lá. Para ele não tem mais jeito. Para ele, o fim dele vai ser na cadeia, o fim dele vai ser no cemitério, o fim dela vai ser na prostituição. Só que Deus olha para mim, irmão. Deus olha para você de uma forma especial. Ele não olha para a nossa aparência como o homem olha, como a mulher olha, mas Ele olha para dentro de você. E se dentro de você tem algo dizendo, Deus, eu quero nova vida, Deus, eu quero novas oportunidades, eu quero ser diferente diante de tantas coisas. Aleluia, por mais que a minha Deus. família esteja do jeito que está, eu quero ser Deus. diferente. Deus vai fazer você diferente. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Abraão estava vivendo ali porque nunca tinha conhecido e nem ouvido a voz de Deus. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele olhou para aquela história e ele olhou para frente. Talvez ele pensou, poxa, eu vou ter que construir tudo de novo. Mas Deus foi quem prometeu, Deus foi quem falou. E quando Deus promete, Deus fala, Deus cumpre. Quem entendeu diz amém? Amém, Jesus. Se hoje, você que aqui está, ai, Jesus é forte, meu Deus. Fala, Deus. Eu estou vendo Aleluia. labareda, varando de fogo descer nesse lugar. Glória a Deus. Se hoje você pudesse se levantar nesse lugar e ter uma vida de sucesso, ter uma vida abençoada, você será abençoado a partir de agora. Você recebeu bênção, mas Deus quer que você seja abençoado. E eu não estou falando para quem já é abençoado. Eu estou falando para quem só recebeu a bênção. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você seja abençoado. E para ser abençoado tem que fazer o quê? Tem que ir na igreja? Tem que. Tem que mudar? Tem que. Para ser abençoado tem que fazer o quê? Tem que mudar o pensamento? Tem que. Tem que desistir de certas amizades? Tem que. Tem que mudar de certas coisas? Tem que. Mas nem tudo acontece da noite para o dia. Mas acontece a chamada de Deus. E a mudança virá com o tempo. Fala, eu lembro Senhor, quando aleluia. Deus, olha para você que está ouvindo, falou comigo. Eu vou encerrar aqui. Meu corpo está arrepiando. Eu lembro que eu estava sentado no último banco de uma igreja. E quando eu fui naquela igreja eu tinha brincos muito grandes nas minhas orelhas. São marcas que a vida deixou. E eu lembro que quando eu entrei naquele lugar, eu não entrei andando como hoje eu ando. Eu lembro que eu entrei andando com uma muleta na esquerda, outra na direita e um fixador na perna, com a perna erguida e mancando. Mas sentei no último banco da igreja. Não pude ir na presença de Deus pelo amor. Fui pela dor. Fui pelaquilo mais difícil. Tentei achar saídas aonde não existiam. Tentei o mundo, tentei as drogas, tentei tantas coisas.
E Deus permitiu a enfermidade na minha vida. Deus permitiu de eu ficar em coma 12 dias. E lá meu pai olhava para mim entre um vidro, a calabraçúria. Olhava para mim, eu vou falar, Jesus. O meu pai saía da cidade de Curitibanos, irmão Adriano, e ia até a cidade de Caçador. Ele olhava para mim, ele não podia tocar em mim, ele não podia sentir o meu corpo, porque eu estava do outro lado de um vidro entubado. Eu estava lá entubado, estava viajando. E muitas pessoas olharam para mim enquanto eu sofri um acidente e disseram, ele já era. Os médicos olharam para mim e falaram com o meu pai, falaram com a minha família, dizendo, vamos mandar ele para a cidade de Curitiba, que é a cidade onde ele nasceu. Porque se ele morrer, ele já está na sua cidade. Entenda a voz de Deus. Talvez se eu quisesse, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus fez um milagre na minha vida. E quando o médico me desenganou e disse que não tinha mais jeito, Deus olhou para mim e disse, tem jeito sim, porque é promessa minha. Eu tenho um chamado na vida dele. Assim é você. E não foi fácil. Eu saí do hospital. E no momento em que eu saí do hospital, meu testemunho é muito grande. Eu não servia a Deus, eu quis o mundo, eu quis aquilo que não agradou a Deus. Deus me deu uma segunda chance. Há quanto tempo faz que você está tendo essa segunda chance, mulher? Aleluia. Há quanto tempo faz, irmão, que você está sendo a segunda chance e você está desperdiçando naquilo que não agrada a Deus? Jesus, é forte, Deus. Aleluia. Eu não estou aqui para dizer para o irmão Pedro que ele vai ir para o inferno ou vai para o céu. Estou aqui para te dar uma direção nessa noite. Eu estou aqui para te mostrar um caminho melhor. Eu estou aqui para te mostrar uma luz para o fim deste túnel que está escuro e você não vê a saída. Eu estou aqui para te mostrar um céu. Estou aqui para te mostrar um Deus que tem o poder de mudar a tua história. E aqueles que disseram que não vai dar certo vão ter que ver que Deus é contigo. Eu não estou aqui para te apontar. Eu lembro que eu sentei depois de muito tempo. Eu lembro que eu fui trabalhar e quando eu cheguei para trabalhar, aleluia, eu lembro que as pessoas que me levaram para trabalhar me deixaram no trabalho. Foram embora e eu fiquei. Eu vim bem perto da cidade de São Cristóvão até Curitibanos a pé. Eu vim a pé, caminhando, andando. E já era noite, carro nenhum parava. Pessoa nenhuma parava para me ajudar e eu caminhando. Caminhando, caminhando, caminhando. E no momento em que eu caminhava, eu não servia a Deus. No momento em que eu estava lá, eu não servia a Deus, eu servia ao mundo. Eu fazia coisas para o adversário. E quando eu comecei a caminhar, que eu cheguei no portal de Curitibanos, eu nunca contei isso aqui. Eu lembro que tinha uma placa do lado do portal de Curitibanos. E tinha um anúncio de uma congregação, não vou falar o nome. Tinha um anúncio. E dizia que Deus tinha uma obra na vida das pessoas que lá estariam. E aquilo me chamou a atenção, me prendeu a atenção. Poucas palavras que foram ditas por uma placa me prendeu a atenção. E eu bati na porta da minha casa. Quem abriu foi meu pai. E falei para o meu pai, se dessa forma eu vou para a igreja. E não aguentei e caí no chão de tanta canseira. No outro dia, era dia de culto, dia de adoração. No momento em que o tempo passou, chegou 7 horas e eu disse, não vou para a igreja. O diabo trabalhou aqui. Uma coisa eu vou explicar para você. Algumas pessoas acham que se o diabo prender teu carro, você não anda. Algumas pessoas acham que se alguma coisa, o diabo se levantar contra você, você vai morrer. Sabe quando é que o diabo para o homem? Sabe quando é que o diabo para a mulher? No momento em que o diabo atinge o teu psicológico. No momento em que o diabo atinge a tua mente. Porque o nosso corpo só se move por causa do cérebro. Se ele atingir o teu cérebro, para você acabou. Para você não tem mais jeito. E ele atingiu o meu cérebro. Mas quando eu cheguei num bar, você está nome. Eu entrei dentro daquele bar. Eu lembro que eu pedi uma bebida e quando eu me coloquei no balcão para beber, eu lembro que eu tomei o primeiro gole. Eu lembro que uma mão pegou no meu estômago e apertou. E eu vomitei tudo que eu tomei. Glória a Deus. E algo aconteceu que dali eu parti e fui guiado até a igreja. Eu cheguei lá, o culto estava pegando fogo, tinha crianças pulando, gente. Crianças pulando e falando em língua estranha no momento em que eu aceitei. Eu lembro que eu sentei no último banco. No momento em que eu sentei no último banco de muleta, com fixador na perna, um dia eu vou mostrar meus raios-x para os irmãos. No momento em que eu bati o carro,
em que eu quebrei minha perna esquerda. Deu quebradura exposta. Pastor, o que é uma quebradura exposta? O osso da minha perna saiu para fora da carne. Saiu para fora. E a minha perna ficou 30 milímetros mais pequena do que a outra. Quebrei o meio do pé, o garrão em 5 dedos, quebrei o nariz, sofri um traumatismo craniano. Fiquei 11 dias desenganado pela medicina. Mas Deus olhava para mim com um plano totalmente diferente. Deus olhava para mim diferente. Deus olhava para mim e dizia: todo mundo desenganou, mas eu sou Deus que eu vou dar a vitória. E você vai entender porque eu estou contando tudo isso. Eu sentei no último banco. E a missionária estava em cima do altar e gritou naquela noite: tem alguém para entregar a vida para Jesus ou reconciliar com Deus? É com você que Deus está falando. E naquela noite eu disse: não vou. Mas no momento em que eu disse que não vou, o Espírito Santo me tomou, varão. O Espírito Santo me pegou onde eu estava sentado. Quando Deus quer salvar alguém, Deus salva. Não tem capeta, não tem enfermidade, não tem nada, Ele salva. O Espírito Santo me tomou e eu vim caminhando até a frente. Eu cheguei à frente e ali eu aceitei o Senhor Jesus. Que Deus, amém? Amém. Eu aceitei a chamada. Eu aceitei o que Deus tinha na minha vida. Eu quis viver aquele tempo. Vou falar, Jesus. E no momento em que eu aceitei o Senhor, Deus já levantou uma criança. Vem aqui, filho. Como essa. Era um pouquinho maior. Dessa aqui, gente. Deus não levantou uma bonita que nem o modelo. Amém? Deus não levantou uma varoa bonita. Deus não levantou, mas Deus já levantou uma criança. Eu lembro que aquela criança, ela foi tomada pelo poder. Pode sentar, filho. E apontou o dedo na minha cara. E disse o quê? Hoje te faço um chamado. E a partir de hoje transformarei a tua vida, se ouvires e obedecer minha voz. E a partir de hoje viajarás. Deus falou assim: viajarás ao Brasil, partes do Brasil e também para fora. Vou te colocar em lugares que você jamais pensou de. Sabe aquele lugar que você liga a TV e você vê passando tão bonito? E você diz: puxa, eu não tenho condição de ir lá. Deus te leva. Quando é para o bem, quando é para fazer a obra. Deus me levou em tantos lugares. Eu nunca parei de fazer a obra. Eu lembro um dia que Deus me mandou, encerrei a palavra, no estado do Paraná, cidade de Piraquara. Amém? E quando eu cheguei naquele lugar, eu já era pregador, itinerante, já era evangelista. E quando eu cheguei naquele lugar, tinha uma jovem que nem a Mana Tiel. Eu me admiro muito quando eu vejo a Mana Tiel na igreja desse jeito. E a igreja do pastor não deu ninguém, ninguém mesmo. Deu quem? Uma jovem sentada. Eu contei meu testemunho e preguei a palavra, e a palavra que eu preguei foi esta: se você quiseres viver o chamado de Deus, tem que ouvir, mas também tem que obedecer. Amém. Eu lembro que eu fiz um convite naquela noite. Se tinha alguém para aceitar Jesus, todos já eram crentes, menos ela. Todos já tinham aceitado, menos ela. Todos estavam vivendo o propósito de Deus, menos ela. E ela disse: puxa. Eu lembro que ela levantou toda tímida. Sabe quando a pessoa tem vergonha? Ela veio com vergonha na presença de Deus. Mas quando ela dobrou os joelhos, eu vi um sorriso enorme no rosto dela. E naquele momento, aquela jovem aceita Jesus. Eu parto do Paraná para a Argentina. Quem está dando a glória a Deus? Passei uma luta travada. Mas quando eu parti, olha o chamado de Deus, ir para lugar que nós nunca fomos. E quando eu cheguei lá, Deus falou para mim: vou te honrar. Ganhei muitas almas para Jesus, fui abençoado. Deus já levantou pessoas para me abençoar. E eu lembro que era dia das mães, se não me falha a memória. Eu olhava para cada irmã que lá estava e eu dizia: poxa, a minha mãe está na minha casa. Poxa, eu poderia estar ao lado da minha mãe. Eu poderia estar com a minha família, mas eu estou aqui pregando. Deus tem uma obra na minha vida. E eu lá estava, eu olhava para cada irmã que lá estava e dizia: poxa, minha mãe não está aqui, mas essas irmãs estão aqui. Elas são mães, se não são, vão ser. E preguei e ganhei muitas almas para Jesus. E muitas vidas, olhe para mim firmemente nos meus olhos. Muitas vidas mudaram. Muitas histórias se transformaram. Eu vi o bêbado pregando a palavra. Eu vi o homossexual ser transformado e hoje ser casado com a mulher. Eu vi. Eu vi aquele que estava lá fumando maconha, aquele que estava lá usando crack, aquele que estava na pedra, aquele que estava lá na cocaína. Eu vi no momento em que eu preguei a verdade, no momento em que eu apresentei. Às vezes a nossa vida, varão, ela só não muda porque não tem um caminho melhor para nós mudar. Nós achamos desta forma. Eu acho que a minha vida não tem mais jeito. Se eu tentar na presença de Deus, não vai dar certo.
Se eu tentar servir a Deus, eu vou falhar, eu vou errar. É você que Deus quer. É você que Deus está chamando. Deus não chama ninguém perfeito. Você é perfeito, varão? Você é perfeito, irmão? Você é perfeito, varão? Você é perfeito, varão? Você é perfeito? Você é perfeito? Deus chama pessoas imperfeitas para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Aleluia. Nessa noite a palavra para você é: você quer uma nova vida? Você quer uma nova vida, irmão? Só depende de você. Você ouviu, amém? Você ouviu o que eu te falei. Mas agora vai depender de você. É uma decisão que não está entre o esposo e a esposa. É uma decisão que não está entre filho, pai e mãe. É uma decisão que eu não posso tomar por você. Vou fazer uma coisa bem forte. Quando você foi lá no médico que você estava doente, a tua família pôde pôr você para ser curada? Não pôde. Quando você foi lá na porta de emprego e era você que tinha que ir lá para poder trabalhar, a tua esposa foi lá, varão, por você? Não foi. Quando você foi lá tirar a carteira de motorista, outro foi lá por você e te deu a carteira? Não foi. Tem que ser com você o negócio. Deus chamou Abraão no meio de toda a família dele. Sabe por que só você hoje está sentado aqui? Porque Ele chamou você. E através de você, você vai apresentar para a tua família e dizer assim: um dia eu conheci a Jesus. Um dia eu conheci o Espírito Santo. Um dia eu conheci este Deus que falaste. E hoje eu quero te apresentar para a tua família e eles também vão servir. Só que nessa noite eu quero ilustrar e quero encerrar nessa noite com esta palavra. Servir a Deus tem um preço. Servir a Deus tem um preço. Honrar a Deus tem um preço. Não é de graça. A Bíblia diz: de graça recebeis e de graça deis. Aleluia. Eu estou te dando uma palavra de graça. Você não está aqui apagando para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é gratuita, porque a salvação é gratuita. Quantas pessoas estão sentadas aqui que você podia honrar a oportunidade que Deus te deu? Quantos hoje, eu vou falar algo forte isso aí, quantos hoje estão numa cadeira de roda e não podem andar? Quantos tinham chamado, irmão? Quantos um dia tiveram um chamado que Deus falou: me honra que eu vou te abençoar, e não honrou, foi para o mundo, acabou sentando e vivendo numa cadeira de rodas. Eu vivi, eu sei como é estar numa cadeira de rodas. Eu sei como é as pessoas andar e você estar sentado e ter que ser limpado pela sua família porque as suas fraldas se sujaram. Hoje, você tem uma oportunidade de todos os dias você caminhar para onde você quiser. Hoje você tem uma oportunidade de tomar uma decisão com Deus. Hoje você tem uma oportunidade de evangelizar aquela pessoa que está no tráfico, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está perdida. Mas quantos têm lançado fora esta oportunidade e têm ido atrás dos prazeres deste mundo, que são passageiros, que são ilusão? Você já imaginou, não? Se hoje você estivéssemos entubados no UTI, no CTI? Já imaginou se nós estivéssemos com câncer e a nossa pele caindo dia após dia? Já imaginou se nós não pudéssemos se levantar da cama e nós tínhamos que ser tratado por alguém da nossa família que iria orar e dizer: eu não quero cuidar dele, eu não quero cuidar dela, porque ninguém quer cuidar de doente. Já imaginou se você não pudesse enxergar como você enxerga a luz do sol? Livro de Eclesiastes capítulo 12 diz que bom e suave é ver a luz do sol. Que é um bom e suave. Já imaginou hoje? Já imaginou hoje você que aqui está? Se você não tivesse o fôlego de vida que você hoje está tendo, talvez você está olhando para esta vida miserável. Eu vou falar português. Talvez está olhando para uma vida miserável que você mesmo está querendo viver. Você quer viver esta vida porque Deus quer que você viva uma vida abençoada. Ele não quer que você viva uma vida como você está vivendo, mas uma vida como Ele projetou para você. Abraão estava vivendo a vida que ele queria, mas Deus disse: agora venha para a vida que eu tenho para você. E lá eu vou te abençoar, lá eu vou te honrar, lá eu vou prosperar a tua vida. Quantos hoje estão na cadeia? E lá na cadeia falávamos com o irmão que partiu daqui, deixou a sua Bíblia. Amém? Falávamos hoje com ele. Quantos estão lá na cadeia? E dentro da cadeia se converte, aceitam ao Senhor lá dentro e diz desta forma: Deus, se o Senhor me tirar daqui, lá fora eu vou louvar o teu nome.
Deus, o Senhor me tirar daqui lá fora, eu vou evangelizar, eu vou pregar para o bêbado, para o drogado, para prostituta, eu vou pregar para tantas pessoas. Mas quando sai, passa um mês, passa 2 meses e volta para a vida que estava levando. Eu tenho 3 direções para você nessa noite. 3. A primeira direção é ouvir a Deus. Tem pessoas que vêm no culto, mas não ouvem a Deus. Quem é que ouve a Deus então, pastor? Ouvir a Deus é obedecer aquilo que Ele está falando. A Bíblia diz que quando nós escutamos, nós temos que obedecer. A primeira coisa é ouvir a Deus. Se Deus está falando, ouça, obedeça. A segunda coisa é obedecer a Deus. E a terceira coisa é perseverar na promessa que Deus escreveu para você. Se Deus falou que amanhã vai te honrar, se você desistir hoje, amanhã não vai chegar para você. Pode ser que seja para aquele que nem merecia a bênção, mas para você não vai chegar. Quantas pessoas começaram, estão sentadas aqui, gente. Quantas pessoas começaram uma obra com Deus, começaram tão bonito. Melhor é o que, varão? O final de todas as coisas do que o começo delas. Hoje você está sentado de uma forma, mas Deus quer que amanhã você venha de outra forma. Hoje você tem pensamentos que estão na tua cabeça que você acha que agrada a Deus. Mas amanhã, quando você voltar, Deus quer que você tenha pensamentos que agradam o Espírito dele. A Bíblia diz no livro de João que aqueles que são nascidos da carne têm pensamentos e atitudes da carne. Mas aqueles que são nascidos do Espírito têm pensamentos e atitudes nascidas do Espírito. E o Espírito é como um vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Você sabe a partir de hoje para onde Deus vai te levar, você não sabe. Você sabe o que vai acontecer na tua vida, você não sabe. Por isso Deus está dizendo para alguém, da mesma história que Deus ilustrou para mim e para você, Deus tinha um chamado na vida de Abraão. E o chamado é que é para Abraão ser pai de nações, ser o pai da fé. Abraão ser representado como grande na terra. Ele está dizendo, pode ser que eu e você, quando aceitemos ao chamado, pode ser que nós não temos a prosperidade que queremos. Pode ser que não temos o carro em que queremos andar. Pode ser que não temos a roupa em que queremos vestir. Pode ser que sejamos pequenos na terra, mas seremos grandes no céu com Deus. Bate palma e glorifica Jesus. Estou encerrando agora. E desde quando eu conheci esse Jesus? Desde quando eu conheci esse Jesus, eu nunca mais deixei dele. Eu passei a amar a ele. Ele passou a me amar, ele já me amava, mas eu não sabia. Deus, ele te ama, Jesus, ele te ama, o Espírito Santo tem uma obra na tua vida. E hoje ele vai cumprir se você querer. Amém. Se você deixar, obedecer, ele cumpre. Amém? Amém, irmãos? Amém. Irmão, se Deus falasse com a tua mão para você aqui agora, que lá na esquina está a solução para a tua história. Preste atenção, é uma profecia para todo mundo. Lá na esquina está a solução para todos os teus problemas, para toda a tua história, para o momento que você está vivendo. Você ficaria sentado aqui ou você iria na esquina? Iria na esquina? E o Senhor? Você ficaria se Deus falasse com você, eu tenho a solução de tudo o que você precisa, eu tenho aquilo que você necessita. Você ficaria sentado ou iria na esquina? Hã? Ia na esquina mesmo? Assim é o chamado de Deus. Assim é a obra que Deus tem na minha e na tua vida. Você está sentado, mas Ele está dizendo, se você ir aonde eu quero, obedecer o que eu estou falando, e você fazer o que eu te ordenei, você vai receber aquilo que nunca recebeu, vai ter a história que nunca teve, e o mais importante, tem um céu que te espera. Quem crê bate palma e dá glória a Deus. Fica de pé nessa noite, amém? Vou falar algo aqui bem forte que me entristeceu. Às vezes tem pessoas que dizem assim, o Alexandre quer aparecer, não. Quem sou eu? Pequeno, fraco, pecador, não. Amém? Errante, pecador, não. Amém? Tem pessoas que têm um pensamento na sua cabeça, eu sou pecador. Se um dia quando Jesus, estudemos sobre o batismo, se um dia quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, Ele não perdoou só os pecados de agora, mas Ele perdoou os pecados de amanhã e também de depois. O que nós precisamos é se humilhar na presença dEle. Amém? Escuta o que eu vou te dizer. Nós estávamos na rádio com esse varão bonito e pregávamos a palavra, e eu trouxe uma palavra na rádio. Você que não tem meu Face, entre lá. Você que não tem meu WhatsApp, pegue. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva.
Pastor Alexandre Silva, lá no YouTube, você vai receber. E Deus dava uma palavra dizendo que era para as pessoas saírem do lugar que estavam. Era para as pessoas lutarem. E ali, quando eu cheguei em casa, uma jovem, chorando, me mandou mensagem. E disse: pastor, sabe o que está acontecendo na minha vida? Eu estou vivendo momentos tão difíceis que eu precisava ouvir aquela palavra. Eu precisava ouvir aquilo que o Senhor falou para mim. Eu não sei para quem foi esta palavra. Pode ser que não seja para todos, mas eu sei de uma coisa. Armindo, né? Tá? Valdemir, eu sei de uma coisa, profeta, que a palavra teve uma direção e foi ao coração de alguém. Pode ser que seja 7, 6, 5, 20 pessoas, eu não sei. Mas a palavra foi para alguém. E Deus está dizendo: se a palavra serviu para você, a use. Se a palavra serviu para você, a coloque em prática. E nessa noite, para nós encerrarmos, para nós entrarmos em outro mistério aqui. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para alguém. Olhe todo mundo para mim aqui. Você crê? Quem crê diz amém. Quero fazer uma pergunta para todos aqui. Não é só para um, para todos. Desde os mais pequenos aos maiores. Tem alguém que você quer aceitar Jesus? Olha a palavra. Tem alguém que você quer reconciliar com Deus? Eu já aceitei a Jesus, mas eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Vem aqui na frente e dobra os teus joelhos. Dá tempo ainda, varão. Dá tempo ainda, varão. Pastor, mas aceitei ontem. Eu quero aceitar. Não, vem. Pastor, eu creio, vem. E eu vou te dar 10 segundos para você, contados no relógio. E não vou insistir, porque a bênção de Deus é de graça, mas você precisa dar o primeiro passo. Deus faz a obra, mas você também tem que querer. Tem alguém para aceitar o Senhor? Tem alguém para reconciliar com Deus? Ainda dá tempo. Eu vou contar até 10 e eu já conto 1. Tem alguém? Eu conto 2. Deus tem mudança. Deus tem salvação. Eu conto 3. Dá tempo ainda. Fica de joelho. Eu conto 4. Dá tempo ainda, varão. Dá tempo ainda, varão. Eu conto 5. Dá tempo de você correr aqui ainda. Conto 6. Dá tempo de correr. Tem alguém que está dizendo: será que eu vou ou não vou? É Ele que está te chamando. Não sou eu. É Ele que está chamando, não sou eu. Eu conto 7. Dá tempo de você vir aí. Dá tempo. Dá tempo. Não é difícil. Eu conto 8. Dá tempo de correr na presença dele. Dá tempo. Dá um tapa na cara desta luta. Dá um tapa na cara desta vida que você está levando. E corre para a presença de Deus. Eu conto 9. Deus está falando para mim assim, ó, que tem uma pessoa que está com o coração, parece que vai saltar da boca. E é Ele que está dizendo para você. Olha que o Senhor, Ele já te livrou de muitas coisas. Olha que o Senhor já te livrou da medicina sem você saber. Olha que o Senhor já te livrou da morte e você sabe disso. Olha que o Senhor já te livrou de tantas coisas e hoje Ele está te chamando.